amigo. João Almirante, você está confiante que o Vasco vai sair dessa, camarada? Fale para mim em breves palavras. Cara, eu não tô confiante nesse momento, mas eu sei que, cara, uma vitória pode ser uma injeção de adrenalina para você confiar que pode vir uma outra. E não adianta, nesse momento, ficar naquela ideia assim: tem que ganhar 10 em não sei quando. Não adianta. Tem que ganhar uma. Aí depois você vai e ganha outra. Porque entrar nessa neurose de 10 não é a hora ainda. Tem que ser de uma em uma. E vamos ver, né? A começar por quinta-feira. Para esse jogo de quinta-feira, eu estou até confiante. Sinto mais confiante do que a maioria. Não, porque eu vejo muita gente nessa de que vai ser pênalti, que vai ser um negócio. Mas não é nem de ser pênalti terrível. ou não ser pênalti. Eu acho que, para além de que é um jogo no calendário do Vasco, então tem tudo a ver com a confiança do time, tem tudo a ver e tal. Mas em termos de esportivo mesmo, de forma mais objetiva, né? De forma. Cara, Copa do Brasil, eu tô tal qual vocês estavam há um tempo atrás, colocando a parada da Sul-Americana. Óbvio, eu sempre me conectei com esses argumentos, né? Não os negava para nada, mas trazia aquela coisa de não, mas tem que vencer por causa da confiança, por causa do dinheiro, tudo isso que ainda são argumentos válidos para essa Copa do Brasil, mas que já estão minimizados na minha cabeça ou no que eu penso ao longo do dia, em função de que, cara, foda-se a Copa do Brasil pra caralho, moleque. Porque agora, de fato, eu senti que a parada, meu irmão, tá afundando legalzão. Porque tem muita gente, porque é normal, né? Os debates na torcida, eles sempre vão se temperando. Vai ter os mais apocalípticos, os mais passapanistas, e aqui pelo meio vai estar algo mais próximo do que está acontecendo. E tu vai escolhendo para onde da janela de Overton você vai colocar a tua cabeça e o teu emocional, né? Na tua vida com o time. Cara, eu achava que, porra, meu irmão, calma. Até 2 meses atrás, até antes da parada do Mundial, essa expectativa que a gente tinha com o Fernando Diniz, né? Já ciente que se der merda com o Fernando Diniz, dá uma merda federal, se alguém me apostasse para dizer, 14 jogos do Diniz, ele vai conseguir só 3 vitórias. Aposto contigo. Eu ia dentro. Só 3 em 14? Pô, tá maluco. Assim não vai. Acho que vamos ter uma temporada difícil, mas assim não. E aí, mano, passa o tempo, 14 jogos e é 3, porra. Fudeu de verdade, porque até a possibilidade do trabalho do Diniz se impor, a gente começou a ter uma dificuldade de ver, né? Eu queria ouvir de você, João, um arrazoado, um resumo teu, com a sua capacidade de síntese maravilhosa, de como você vê que a gente chega aqui e o que você vê de possibilidade para a gente sair. Se você puder fazer um... Como assim? O que você acha que nos traz até aqui? O debate sobre culpados, qual é a proporção dos jogadores, qual é a proporção do Diniz, qual é a proporção da gestão, como é que a gente entra nesse campeonato, o que aconteceu, aí Carilha, aí Felipe, e agora, porra, Lemos, não sei o que e tal. É um planejamento atrapalhado desde o início, né? Planejamento atrapalhado, janelas que não conseguiram resolver problemas graves do time. Por exemplo, na zaga, eu acho que a diretoria nunca teve um olho realmente cuidadoso para o problema que era a zaga do Vasco. Não investiu nesse setor, né? Investiu a 777 investiu uma grana absurda no João Vitor, né? Meu Deus! Mas esse investimento não se justificou e o que a diretoria trabalhou ali para aquele setor também não. E esse é um setor, os outros também, né? Eu acho que passa muito essa situação pelo mau planejamento mesmo, pelas peças que o Vasco tem. E assim, esse trabalho do Diniz, a gente já discutiu muito, né? Discutiu no programa de ontem bastante e tal. Eu acho que é óbvio que ele tem a sua responsabilidade, é o comandante do time, ele que faz as opções, algumas opções questionáveis, mas assim, eu acho que essa questão das opções passa muito por um trabalho mal feito da diretoria, que entrega opções questionáveis, né? Seja
Na zaga, qualquer coisa que o Diniz escale é questionável, né? Não tem uma segurança. Então, assim, mas, olhando o trabalho do Diniz, eu acho que a gente discutiu isso ontem. Eu acho que o Vasco vem jogando melhor do que jogava. Jogando assim, o Vasco consegue ser mais dominante dentro das partidas do que era. O Vasco consegue ter um volume ofensivo maior do que o que tinha. Acho que em alguns desses jogos, é justo dizer que o Vasco poderia, talvez até merecesse melhor sorte e poderia ter uns pontinhos a mais aí, um pouquinho mais de tranquilidade. Em um deles, contra o Inter, eu acho que fomos prejudicados, além de tudo, né? Tem essas questões ainda nos jogos. Mas é aquilo, cara, o resultado se impõe, né? É o que marca ponto na tabela, é o que vale, e nisso não tem o que dizer, né? Analisando só os resultados é péssimo, assim. Acho que é uma situação que colocaria qualquer treinador na berlinda, e talvez o Diniz não esteja tanto na berlinda pela percepção de que não é uma culpa só dele, as coisas que estão acontecendo com o Vasco, que vai para além dele. Só dele, né? E que ele é uma peça que pode ajudar o time a melhorar ainda. E eu também acredito nisso, cara. Eu acredito realmente que o Diniz ainda pode melhorar. Eu tô bolado esse porque eu time tô do perdendo Vasco. isso. Mas Tô perdendo isso, João. Já não acredito mais nesse teu papo, não, meu amigo João Almirante, todo respeito. Mas uma porque eu merda. também. É porque eu não tenho. Eu ainda acho que é mais fácil o Vasco dar uma reviravolta com o Diniz do que com o próximo treinador. Que Posso esses vir a caras vão concordar. arrumar, entendeu? Posso vir a concordar com isso. E acho que a melhora passa muito por uma janela, cara, bem feita agora, que parece que não vai haver. Então, assim, vai passar, então, por descobertas que o Diniz vai fazer dentro do elenco, se é que ele vai ter uma coragem para fazer isso, né? Fazer ali algumas mudanças mais drásticas nas peças, né? Um Coutinho, um Verratti no banco, tentar emplacar algum moleque da base. O Luiz Gustavo é eu acho que de repente na zaga ali pode melhorar. Mas o meu grau de confiança é baixo, tanto com o Diniz, tanto com uma possível troca. Nesse momento está difícil realmente ver saída para o Vasco, né? Com esse acúmulo de maus resultados, então fica ainda mais difícil, né? Quando vem essa sequência de maus resultados, parece que a gente não vai ganhar jogo mais nenhum, né? É a sensação que passa, e até por isso muita gente, temerosa do que pode acontecer quinta-feira com o CSA, e mais do que isso contra o Galo no sábado, né? Vai ser um jogo também difícil. O Galo vai vir aí de uma desclassificação ou de uma classificação em cima de um favorito, né? Que é o Flamengo na Copa do Brasil. O que você acha, Gustavo Mel? Você acha que é melhor o Galo chegar desclassificado ou classificado em São Januário? Caralho, não sei te responder, João Mirante. Aliás, eu não sei te responder para tanta coisa, cara. Várias das coisas que eu te pedi, uma palavra. Eu não sei mais de nada, sabe? E eu não sei, cara, não sei mesmo. Eu acho que mais importante que o Galo vir com ânimo lá em cima ou precisando vencer e tudo mais, eu acho que é o Vasco tá confiante, né, cara? E aí isso tá difícil. O jogo contra o Galo é um jogo clássico que pode repetir um enredo que a gente está vendo, né? Consigo imaginar um time do Diniz pegando o Galo em São Januário, querendo dominar, conseguindo bons momentos, fazendo o jogo que a gente viu no primeiro tempo do Inter, que a gente viu em alguns momentos, vários momentos contra o Grêmio, contra o próprio Independente Del Valle aqui na volta, né? Um time que se propõe a dominar. Contra o próprio Mirassol também. Contra o próprio Mirassol, time que se propõe a dominar, que domina até certo ponto, cria chances, mas que não vence. E não vence porque é um time frágil. Eu acho que as peças são muito frágeis, são muito responsáveis. Acho que dizer que a culpa é só e apenas do Diniz
é uma coisa que não tem qualquer respeito, assim, em termos de opinião. Respeito é forma de dizer, né? Mas, enfim, é uma coisa completamente translocada você falar que o Diniz é o culpado e apenas o Diniz é o culpado. Inclusive, eu acho que nunca vi ninguém falar por esse lado, sabe? Eu acho que, de fato, o que preocupa é que a gente precisava de um time competitivo. As palavras que a gente usou em tantas temporadas, né? A competitividade, é um time difícil de ser batido, um time que vende caro as suas derrotas. E o Vasco não tem sido isso. E eu concordo que não dá para você botar isso na conta do Diniz, ponto, né? Os jogadores são, de fato, muito fracos. A gente fez uma aposta, a gestão Pedrinho, né? O Vasco fez uma aposta em Maurício Lemos, que demorou meses e meses para estrear, e se mostrou um zagueiro, mostrou o porquê que foi totalmente escanteado no Galo, porque que aquele ano de 2023 não se repetiu em 2024, ano de 2023, que ele foi titular e fez uma boa temporada. É um jogador totalmente fora de sintonia, para ficar no exemplo do Lemos, né? Mas a gente tem visto já o João Vitor também, desde a temporada, sua primeira temporada como titular do Vasco e fazendo os jogos que tem feito. Se a gente quiser falar mais, a gente pode trazer o Lucas Piton, que tem sido um símbolo desse time da era 777, agora na gestão Pedrinho se manteve, né? A própria dobradinha Lucas Piton e Verratti é uma marca desse time, né? O cruzamento do Piton para a finalização do Verratti. E tá tudo meio sem que a gente confie mais, né? Alguns a gente já perdeu totalmente a paciência, né? Muita gente da torcida, ainda a minoritária parte, porque os números são imbatíveis do Verratti, mas muita gente já fazendo o debate mais a fundo sobre o Verratti como um cara intocável, né? Eu acho que até pessoas que gostam muito do Verratti e que valorizam por demais você ter um goleador como o Verratti e os números eles não mentem nesse sentido, como eu, já começam a se perguntar, né? Como é que você faz para um time que está nessa draga e não consegue sair com esse treinador? Como é que você faz sem que você tenha confiança na janela, sem que você tenha um banco maravilhoso? Como é que você faz umas mudanças, né? Talvez passe um pouco por esses medalhões que não estão funcionando tanto, né? No caso do Piton, por exemplo, pensar outras alternativas, né? Mas é tudo meio maluquice ao mesmo tempo na minha cabeça, sabe, João? É tudo meio maluquice, é tudo meio louco. Eu acho que a esperança era dar uma liga legal entre o Diniz e esse time. Eu acho que de fato não deu, assim. Acho que se a zaga, chegamos a debater isso ontem, né? Se a zaga era ruim defensivamente, se o sistema defensivo do Vasco era ruim com o Carille, ela ficou pior ainda com o Diniz. É uma coisa assim, você não consegue ver uma consistência, né? E você vê umas paçocadas, você vê a confiança indo para o saco. Tá difícil de achar um caminho, né? Eu acho que o Vasco tem que ganhar na quinta. Mas eu acho que o Vasco tem sido competitivo dentro dos jogos. Ele não tem ganhado, mas o Vasco tem estado nos jogos. Eu não vejo esse time que eu olho para o campo e não, tá uma bagunça, o time não tem nada, o time não sabe o que fazer. Eu não acho que passe por aí, cara. Eu acho que tem uma crise de eficiência grande, especialmente assim. Pô, dá para pontuar nos jogos isso, cara. Jogos em que o Vasco pecou demais na sua eficiência ofensiva e passocou demais, né? Um time que tem muito erro individual, cara. Mas sabe qual é o problema, João? A gente, em outras temporadas, a gente fez falas desse tipo ao revés, né? No sentido de, pô, cara, dá para você falar em coincidência por 3 rodadas. Não dá para falar de coincidência por 14 rodadas, saca? E aí, cara, eu acho que, por exemplo, quando a gente fala da eficiência... jogo tem uma história também. 14, por exemplo, 14 jogos. Um jogo é a primeira derrota sem nenhum dia de treino. O Malco chegou, botou o time que tinha. 13? Já entra. Mas você quer 13? Então tá bom, 13. Não, tudo bem. 13 jogos. Pô, 8 do brasileiro só. Assim, eu acho que tá muito preocupado. Eu acho que o momento é de muita preocupação,
Porque quando as coisas estão assim, costuma-se ter mudanças de rumo, né? Porque se chega à conclusão que a coisa não está funcionando. Em geral, no futebol brasileiro, o que acontece é tu chuta o treinador e foda-se. E às vezes tu até fabrica uma mudança geral que as coisas só pioram. E no Vasco a gente já viu isso acontecer. Muitas vezes esse canal é sempre o último a largar de mão de treinadores. Eu concordo muito com você e com todo mundo que aponta que tirar o Diniz e trazer outro das opções que a gente tem não vão... Cara, não me garante nada. Eu acho que pode ser, inclusive, o decreto da nossa ruína no ano. Mas, cara, quando a gente vê todos esses jogos passando e as histórias meio que se repetindo, eu tendo a achar que tem algo errado aí, cara. Eu acho que o Vasco, quando a gente fala de eficiência, é muito louco. O Vasco está criando mais chances e está perdendo gols, certo? Esse Vasco, com as peças que tem, com o Verratti, com o Nuno Moreira, com o Felipe Coutinho, com os jogadores que a gente tem, que é a realidade que o Fernando Diniz se depara e tem que buscar soluções. E é louco que se você for pegar o tanto de gol que a gente faz por jogo, a média deve estar parecida, talvez até um pouquinho melhor, não sei, não fiz essas contas. O Vasco tem um bom ataque em números, Vasco, assim, é o sétimo melhor ataque, eu acho. O Vasco tem um bom ataque, só que o Vasco, ao ter mais chances, não está conseguindo fazer mais gols. O Vasco que fazia um gol em uma chance era um Vasco que fazia um gol no jogo. O Vasco que faz um gol em 15 chances é um Vasco que faz um gol no jogo. E esse Vasco tem tomado mais gols do que estava tomando, o que já era muito. Então eu acho assim que tem algo para ser detectado aí. Eu já não entro mais numa... Não consigo me seduzir mais por uma tranquilizada, uma autotranquilização de que, cara, tá faltando só um detalhe ou algo no sentido de que o Vasco tá melhor sim, só que por um pouquinho de sorte. E aí se a gente for... não, mas o Jardim foi expulso. Não, mas não sei o quê. Eu acho que, cara, tá muito preocupante. O que está me tirando o brilho do olhar e as esperanças é justamente isso, cara. Tem algo errado. Eu não vejo o Diniz fazendo nada diferente. Eu não vejo ele como o culpado absoluto e que, portanto, ao demiti-lo e trazer qualquer um pastor Jorginho, uma loucura, sei lá o que, vai melhorar. E aí meio que fudeu, né, mano? Tô vendo a gente ir com o barquinho sabe quando o pica-pau cai no barril? Tô vendo a gente no barrilzinho indo em direção ao abismo e sem saber o que fazer, né? Mas isso aí, os resultados vão se impor. Se a chave não virar, inevitavelmente vai dar merda. Se, por exemplo, uma desclassificação na quinta, acho que já pode pesar, mas se não vencer o Galo no sábado, vai pesar. Uma hora a corda vai arrebentar. Isso aí eu não tenho muita dúvida, não. Eu só não tenho... Aliás, eu acho que uma troca do Diniz não vai produzir grandes resultados, cara. Já concordei contigo nessa. Acho Nunca que discordei, aliás. a maior chance é ele dar a volta por cima. Acho que eu concordo também. Eu acho que a nossa maior chance é esse joguinho, uma hora a bola entrar e uma hora o time conseguir pegar uma confiança em algum momento. Vamos sentar na cadeira e observar. Vamos sentar no barril e observar aí o que rola. De repente, bate um vento e, sei lá, seca a cachoeira e a gente... Enfim. Porque além de uma saída do Diniz, implicaria aí uma meia dúzia de jogos com o Felipe Maestro, né? E aí depois o que viria depois? Eu não sei, realmente. Eu não sei.